Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor mais uma vez. Agora iremos orar. Oremos. Querido Pai que está no céu, muito obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Pai, muito obrigado pelo alimento, pela saúde que o Senhor nos dá hoje, Senhor. Cure os doentes e cadeiras de rodas, Senhor. E abençoe cada um que estás aqui, Senhor. Na sua casa, te louvando, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Louvar 115, preciosa graça. Pessoal.
Viste a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, pois Jesus nela me resgatou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei até minha cruz, demorou uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar uma parte na glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, demorou a coroa Oremos ao Senhor. Louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo nome por toda a eternidade, ó Deus Todo-Poderoso. Nesta noite, Senhor, última noite da nossa semana de oração a respeito do livro de Efésios, nós imploramos em nome de Jesus Cristo que o Senhor se faça presente em nosso meio, perdoando os nossos pecados e nos dando sabedoria para colocarmos tudo o que estudamos em prática. Abençoe, Senhor, a tua igreja. Abençoe todos que aqui congregam. Abençoe, Senhor Deus, por favor, irmão Joaquim e sua restauração. Também todos os enfermos desta igreja que sejam curados, tanto físico, quanto mental, quanto espiritual. Que o Espírito Santo do Senhor esteja conosco, no eterno nome de Jesus. Amém. Que bom vê-los mais uma noite aqui conosco. Sois todos muito bem-vindos. Estou sentindo falta da tua família, Irã. Estão vindo? Eu cheguei um pouquinho atrasado porque está tendo uma reunião, nesse exato momento que nós estamos aqui, está tendo uma reunião para todos os pastores. E como eu fiz compromisso com vocês, eu deixei lá a reunião e vim correndo aqui, vou voltar para a reunião para terminar de assistir a reunião, que vai até um pouquinho mais tarde. Aqui tem horários diferentes de Manaus, né? E lá já está passando a reunião e aqui ainda, no horário daqui nem começou ainda, tá? E lá já está passando a reunião. Mas enfim, agradeço a Deus porque vocês vieram, muito obrigado, tá bom? Amanhã 6h30 tem Santa Ceia, tá bom? Cristina, se quiser tomar a ceia com a gente, 6h30 da manhã, tá bom? Avisem todos os membros desta igreja que o culto amanhã será a partir das 6h30 da manhã até as 7h30 da manhã, tá bom? Das 8 horas em diante eu estarei na igreja central, às 9 horas estarei na igreja do Vila Nobre fazendo 2 batismos e às 10 horas estarei pregando no Vila Paraíso, tá bom? E aí eu finalizo 11h30 indo almoçar com a minha família,
Tá bom, gente? Então, vamos que vamos? Vamos estudar a palavra? Oi. A mãe do Rafael sofreu um acidente. Vamos orar sim. Tá bom? Ao finalizar o culto, vamos orar por eles. Vamos para o capítulo 5 de Efésios, desde o verso 21 em diante. Essa noite nós vamos falar sobre família. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Hoje à noite nós vamos falar sobre família. Vamos então estudar um pouquinho? Nós vamos falar sobre o lar cristão, o marido e a mulher, o lar cristão e os filhos, e vamos falar sobre o lar cristão e os servos e os senhores. Nossa, nós vamos aprender muito hoje. Foi bom o estudo até aqui, sim ou não? Pois é, mas amanhã de manhã nós vamos estudar desde o versículo 10 do capítulo 6 até o verso 24 do capítulo 6, e aí finalizamos o livro de Efésios. Aí você pode falar, uau, esse ano eu estudei um livro, junto com o pastor, o livro de Efésios. Tá bom? Vamos lá. Isso é para quem não perdeu nenhuma noite. Tá bom? Para quem perdeu tem que ler de novo. Tá? Vamos lá, livro de Efésios, capítulo 5, verso 21 e 22. Leia comigo, igreja, todos juntos, por favor. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa é a primeira orientação. Devemos nos sujeitar uns aos outros no temor de Jesus Cristo. O que é se sujeitar? É ter respeito um pelo outro, é ter temor, alegria, consideração um pelo outro, não querer ser maior que o outro, não querer mandar no outro, mas ter respeito um para com o outro. As mulheres, falando agora só para a mulher, quem é mulher diga eu sou. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor. Mulheres que são casadas, atenção, escutem isso. Você deve servir a Deus com toda a integridade do teu coração. E se o teu marido serve a Deus de igual maneira, você tem que servi-lo como ao Senhor. Olha só que interessante. Ou seja, tem que respeitar o marido como você ao Senhor. Vamos entender melhor isso? Vamos. Ah, pastor, mas e se meu marido não serve a Deus? Bom, agora eu vou falar o que Pedro fala, tá bom? Eu vou mostrar uma passagem de Pedro para as mulheres que têm seus maridos que não servem a Deus, tá? Agorinha, só um pouquinho. Vamos para o verso 23 e 24, leia comigo. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, o marido tem que imitar Cristo. O marido cristão tem que imitar Cristo. O marido cristão é o cabeça da mulher, se ele imita a Cristo, que é o cabeça da igreja. E o interessante, Cristo se entregou pela igreja. Então, o marido tem que se entregar pela mulher. Ah, mas olha, você que trabalha e eu fico de boa. Não, aí não é se entregar. Então, o marido tem que se entregar pela mulher, assim como Cristo se entregou pela igreja. Um marido que se entrega pela mulher, a mulher vai respeitá-lo, sim ou não? Deve respeitá-lo. Se não respeita, deveria respeitar. Porque esse marido imita a Cristo. Vem comigo. Como, porém, lê comigo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Uau! Aí os homens se acham, não é verdade? Tem que respeitar mesmo e tal, é isso. Só que a Bíblia está dizendo, seja bem-vindo, pode entrar.
A Bíblia está dizendo que nós aqui, preste atenção, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo. Então, veja bem, a igreja, ela se sujeita a Cristo. Então, quando a igreja se sujeita a Cristo, aí agora faz a menção às mulheres. Porque igreja em profecia é o que, pessoal? Mulher. Então, as mulheres sejam sujeitas a Cristo, por quê? Porque a igreja é sujeita a Cristo. Então, uma mulher sujeita a Cristo vai respeitar o seu marido. E o marido sujeito a Cristo vai honrar a sua mulher. Dúvidas, perguntas? Não? Então vem comigo. Versículo 25 e 26. Agora vai para os maridos. Atenção aí. Maridos, amai vossa mulher. Em lugar nenhum na Bíblia você vai encontrar pedindo para a mulher amar o marido. Até hoje eu não achei. Mulher ama seu marido. Não, não tem. E eu fico indignado com isso. Mas tem dizendo o quê? Marido, ame a sua mulher. Como também, olha só o exemplo que o marido tem que seguir. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o marido que a mulher vai respeitar, vai honrar, é aquele marido que se entrega pela mulher, como Cristo se entregou pela igreja. Para que a santificasse. Então, o marido é representante de Cristo, por quê? Porque ele traz Deus para dentro de casa. Atenção, o marido é o sacerdote do lar. Ele santifica a esposa e santifica os filhos. Isso é pesado para os homens, sim ou não? O marido é um representante de Cristo dentro de casa. Ele tem que ser o primeiro a dar exemplo para a mulher em oração e estudo da Bíblia. E as mulheres agora, como uma que eu estou vendo ali, balança a cabeça até encontrar um queixo no chão. Porém, entretanto, todavia, se o marido não está fazendo, a mulher se torna sacerdotisa do lar e ela agora salvará a sua família juntamente com o seu esposo. Porque a mulher sábia edifica a sua casa. Sendo sábia, tem que edificar a casa. Se não estão buscando a Deus em oração, vem aqui, vamos orar. Se não estão buscando a Deus no culto, vem aqui, vamos fazer o culto. Por quê? Porque o marido e a mulher representa a igreja. E o marido representa Cristo. A igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que, lê comigo, igreja, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, peraí, vamos entender? Pela palavra de Deus, nós nos santificamos e nos lavamos. Se você quer realmente uma transformação lá na sua casa, no seu lar, você tem que estudar a palavra de Deus. Vem comigo, versículo 27 e 28. Todos juntos, bem bonito. Vai, lê comigo, vai, bem bonito. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem... Olha para mim. Deus não quer um povo defeituoso. Deus quer pessoas que buscam a Ele tanto, que vai deixando as imperfeições de lado. Ah, mas eu sou pecador mesmo. Deus não quer que você siga sendo pecador, não. Ah, mas eu sou fraco mesmo. Deus não quer que você siga fraco, não. Deus quer que você se fortaleça. Vem comigo, lê comigo aqui bonito, vai. Assim também, bem bonito, bem forte, vai. Assim também, os maridos devem amar sua mulher como o próprio corpo. Aí falou de novo.
para o marido amar a mulher. Já 2 vezes. Você que vai casar, se prepara. Já tem 2 vezes falando, olha, ame a sua mulher. Ame a sua mulher. Então, o verso é bem claro. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. É isso mesmo, irmã. Tem que amar a mulher como ao próprio corpo. Alguém maltrata o seu próprio corpo? Se maltrata, tem que fazer um trabalho psicológico, porque não era para se maltratar. Assim também o homem não pode maltratar a sua mulher, porque é membro do seu próprio corpo. Lê comigo, igreja. Quem ama a esposa... Uau, forte isso, sim ou não? Então, quando eu amo a minha mulher, eu estou me amando. Quando eu respeito a minha mulher, eu estou me respeitando. Tudo que o homem faz pela mulher, ele está fazendo por si mesmo, por si próprio. Por exemplo, se vê minha mulher bonita andando na rua, nossa, que legal. É propaganda para o marido. Mas se vê ela acabadinha, coitada, é propaganda contrária para o marido também. Então a mulher é o reflexo do marido. Se o camarada investe na mulher, ela vai ser uma princesa, uma rainha. Se não investe, vai ver a qualidade do camarada. O trem é sério ou não é sério? É sério ou pouco sério ou muito sério? E aí os filhos vão crescendo e vão vendo como o pai trata a mãe e como a mãe trata o pai. Ou entra amor dentro de casa, ou entra ódio, jactância, arrogância dentro do lar. Vamos para o próximo? Verso 29 e 30. Bem bonito, vai, lê comigo, vai. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Ah, eu estou com raiva da minha mulher, Não. Tem que fazer as pazes no mesmo dia. Esse negócio de dormir de costa um para o outro, sem falar um com o outro, isso não existe no casamento. Não existe. Porque ninguém jamais odiou a própria... Ah, eu estou com raiva desse braço, me dá um facão, me dá um terçado. Tá doido? Ninguém fica com ódio da própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então, peraí, o marido alimenta e cuida da sua mulher. De quem é a obrigação de alimentar e cuidar? Do marido, ele é o mantenedor. Ele é o mantenedor do lar, ele é o mantenedor da casa. Então, meninas que vão casar, preste atenção, o camarada tem que ser trabalhador. Pode ser feio, mas tem que ser trabalhador. Entendeu? Não adianta nada um bonitão folgadão. Não é verdade? Vamos lá. Porque somos membros do seu corpo. Membros do corpo de quem? De Cristo. Então você tem que ser tratada bem, porque você faz parte do corpo de Cristo. Você é a igreja de Deus. Vamos lá, próximo. Verso 31 ao 33. Leia comigo bem bonito, vai. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Vamos parar aqui, um pouquinho, olha aqui para mim. Esse negócio de casar e o camarada ir para dentro da casa da mãe e do pai não funciona. Ah, pastor, mas eu quero minha filha comigo. Vai dar briga, vai dar BO, vai dar mal. Casou, arruma o seu lugarzinho. Pastor, mas não tem condições. Faz qualquer coisa, mas não fica tão... Aqui no Amazonas é muito normal isso, né? Camarada casa, esses dias eu fui visitar uma casa. Nossa, que família grande. Não, pastor, tem 4 famílias aqui dentro. 4? Mas como assim? Não, é fulano, de umas 16 pessoas morando dentro da mesma casa. E a casa não era tão grande. Como é que vocês fazem para dormir? Dorme todo mundo junto e misturado. Eu falei, misericórdia. Isso não é bom. Não é bom para o casal, não é bom para os filhos, não é bom para ninguém. Cada um tem que ter o seu cantinho. Tá bom? Vem comigo, vem comigo. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à
igreja. Então, Cristo e a igreja. Mulher é igreja em profecia. Não obstante, vós, cada um, como é que é o negócio? Per si? Não, está errado ali. É por si. Também ame a própria esposa, como a si, terceira vez. Se prestar atenção, nesse pouquinho de tempo já falou, ame a mulher, ame a esposa. Os homens, já 3 vezes. Por si, ame a própria esposa, como a si mesmo. E a esposa, o que tem que fazer? Não está falando para amar. Está falando, a mulher não tem parte nenhuma ali falando, ame teu marido. Não, está falando, respeita teu marido. Porque para o cristão, o homem cristão, mais que amor, o respeito vale mais. Eu te amo, e não está respeitando, não adianta nada. O negócio é o respeito. Mulheres, filhos, não desrespeitem seus pais, suas mães. Atenção, mulheres, não desrespeitem os seus maridos na frente de ninguém, nem sozinhas. O desrespeito é pior do que deixar de amar. Me faço entender? Tipo assim, o marido está falando uma coisa e a mulher está retrucando. E fazendo o homem passar vergonha. Vai acabar o casamento. Vai acabar. Mas não me ama. Não, o problema é o respeito. Entendeu? A falta de respeito, a falta de consideração acaba com o matrimônio. A Bíblia diz, mulher, respeita teu marido. Aí a mulher chega e passa por cima de tudo e faz o homem passar vergonha. A mulher está sendo imprudente e está acabando com o próprio casamento. Está destruindo o casamento. Quando a mulher desrespeita o marido, seja o desrespeito do jeito que for, ela mesma está indo contra a Bíblia e contra a palavra do Senhor. No casamento, o homem tem que amar a mulher, mas a mulher tem que respeitar o seu homem. Só isso. Dúvida? Vem comigo. Próximo texto. Vamos lá. Capítulo 6, versículo 1, e nós vamos até o verso 9. Até o 9 só. Filhos, agora vai para os filhos. O conselho de Paulo agora vai para os filhos. Lê comigo. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Atenção, olha para mim aqui. Para um lar ser feliz, para uma casa ser feliz, o marido tem que amar quem? E demonstrar que ama mesmo. Não é só, eu te amo, e está lá, deitadão no sofá, e um tantão de vasilha para lavar, e não faz porcaria nenhuma. Eu te amo! E a mulher, mãe, eu estou com fome. Eu te amo, mas faz alguma coisa aí, mas não tem nada. Eu te amo. Vai morrer no inferno. Eu te amo. Além de amar, além de dizer que ama, tem que demonstrar. Não deixando faltar comida em casa, correndo atrás do pão de cada dia, é o mantenedor da casa, é o sustentador da casa. E mostrar para a filha, para o filho, que ama realmente, tratar com carinho, tratar com respeito, abraçar, pegar no colo, pular, correr, brincar com a esposa. Já a mulher tem que fazer o quê com o marido? Respeitar. Nada, eu te amo. Não. Olha, você pode até não me amar, mas me respeita, caramba. Você não me amando, mas me respeitando, tá bom demais. Tá bom demais. Então, o homem, de acordo com a Bíblia, quer o quê? Respeito. E a mulher quer ser amada. E isso é tudo. Respeito da parte da mulher, amor da parte do homem.
E demonstrar isso. E aí vai vir a reciprocidade. Vai vir, tudo vai vir. Agora, e os filhos ao verem isso? Os filhos agora têm que obedecer o pai e a mãe. Obedecer. Falou uma vez é suficiente. Faz isso. Tá bom, eu vou. Faz isso. Tá bom, eu vou. Tá bom, eu vou e não vai nunca? Obedecer aos vossos pais no Senhor. E isso vai te prolongar. Sabe, a pessoa que desonra o pai e a mãe morre mais cedo. Porque se não obedece o pai e a mãe dentro de casa, vai desrespeitar mais cedo ou mais tarde alguém lá fora. E as pessoas de fora não têm o mesmo respeito e não têm o mesmo amor que o pai e a mãe têm. E acaba tirando a vida daquele filho fora do tempo. Ninguém morre fora do tempo. Claro que morre. Claro que morre. Se a pessoa está sabendo que não deve ir, o pai não quer, a mãe não quer, e mesmo assim vai, está procurando a morte, é caminho de morte. Há caminho, Provérbios 14, 12, há caminho que para o homem parece direito, mas o final é a morte. Ou seja, toda pessoa que não morre de velhice, toda pessoa que não morre por causa que a idade chegou, e aí está tão velhinho que dormiu, apagou, morreu. Essa é a morte na hora. Morreu de velhice. Mas o camarada morreu de doença, poderia ter evitado. Fala para mim coisa que a gente gosta de comer. Pudim, gosta ou não gosta? Se eu te dar uma cenoura e um pudim, qual dos dois você quer comer na hora? E muito açúcar e aquele pudim com aquela calda dá o que na pessoa? Diabetes. E um tantão de doença. Só que a gente, pela própria mão da gente, a gente mete doença para dentro do corpo da gente. Não se exercita, não faz coisa boa para a própria saúde. Morreu de doença? Morreu fora da hora. Poderia ter vivido mais. Se morrer de doença, a culpa é tua, não é de Deus. Você poderia ter vivido um pouco mais. Inclusive, eu falo isso com base em alguns livros que diz justamente isso. Tem uma escritora norte-americana por nome Ellen G. White, e ela diz isso para o marido dela. Olha, se você cuidar da tua alimentação e de descanso, você poderia viver muito mais. Então, se você... Tem gente que não cuida da alimentação e nem descanso. Dorme qualquer hora. Nós temos que tomar cuidado com isso. Muito cuidado. Tá bom, gente? Então, os filhos têm que obedecer a quem? Os pais. O marido tem que amar a quem? O marido tem que amar a esposa. E as mulheres têm que fazer o que com os maridos? Na Bíblia falando, mas a mulher ama seu marido. Eu procurei, gente. Eu procurei. Mas eu só encontrei respeito. Respeito. A respeito. Então, para Deus, o respeito da mulher, top. Vocês estão entendendo? Mulher que não respeita o marido está desrespeitando a Deus. O trem é sério ou não é sério? Então, para Deus é respeito. Para Deus, o homem tem que fazer o que com a mulher? Amar. E amar não só de palavra, mas de ação, atitude, tudo que puder. E os filhos têm que obedecer. Agora, olha só. Que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Quer ver? Vai lá, próximo verso. 3 e 4. 2, 3. Lê comigo, igreja, bem bonito, vem. Para que te vá bem e seja longa a vida sobre a terra. Quem quer se dar bem? É só obedecer a Deus, obedecer os pais, amar a família, vai se dar bem. Agora, camarada que não obedece os pais, que não ama a família, vai se dar mal. Vem comigo. E vós, pais, falando para os pais agora, não provoqueis vossos filhos a ira. Eu vou parar aí um pouquinho.
Tem pai que quer que o filho obedece, mas vive provocando o filho à ira. Vive fazendo raiva para o filho. Tem vô e tem vó que vive fazendo raiva para os netos. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque se você não honra o teu filho, sabe, qualquer coisinha fica xingando o teu filho, tua filha, desonrando ele na frente, desonrando ela na frente dos colegas, fazendo passar vergonha na frente dos colegas, xingando. Tudo isso vai trazendo o ódio no coração das crianças, dos adolescentes. Tem pai que bate em adolescente, adulto já, na frente de todo mundo. Eita, eu que mando aqui. Está trazendo ira para o coração da criança. Está trazendo ira para o coração do adulto. Conversa. Eu chamo os meus de vez em quando para conversar. Só quando a conversa não resolve. Aí a gente chama para dançar um pouquinho. Chulap. E tem alguns que fazem até assim, ó. Agora. É o amor do pai fazer isso? Não. É o amor da mãe fazer isso? Não. Só que é melhor fazer isso dentro do quarto fechado. Primeiro que não tem como o filho fugir. Mete a chave ali, fecha ali. E segundo, não faz ele passar vergonha na frente de ninguém. É você e ele. Ele e você. Tem gente que gosta de fazer o filho passar vergonha. Não é aconselhável isso. Não é. Não provocar a ira do filho. Fechou a porta e conversar. Você merece apanhar? Tem alguns que até diz, mereço. Tem alguns até que falam, realmente o senhor tem razão, a senhora tem razão. E tal. E uma conversa ali que é dolorida, mas precisa ter a conversa. Eu já perdi a paciência e já gritei. Quem aqui já gritou com o filho? Não é aconselhável. Gritar. O lobo mau. Não é aconselhável. Peça a Deus paciência. Eu tenho pedido muito a Deus paciência. Tenho conversado demais com meus filhos. Tenho orientado demais. Só no último momento, use a varinha. Porque se você não corrigir, corre-se o risco de um marginal corrigir e matar o seu filho ou sua filha. E aí nunca mais você vai ver aquele rostinho que você tanto amava. Tá bom? Então tome cuidado. Mas antes de usar a vara, antes de usar... varinha, tá? Nada de sapato, nada de correia de mangueira, nada de fio. Não é animal, caramba. É aqui! Aquele baita daquele fio de eletricidade que a criança vê e fala, meu Deus do céu! E já levanta o calombão assim, sai que nem um jumento correndo. Não, aí não. Ame seu filho. Ame seu filho. Corrija teu filho. Mas negócio de fio, isso é espancamento. Converse, aconselha, orienta. Tá bom, gente? Vem comigo. Não provoque os vossos filhos a ira. Agora lê comigo, vai, todos juntos. Mas criai-os na disciplina e na demonstração do... Você sabe qual que é a pior tragédia nossa? E eu me coloco junto com vocês. É a gente não criar os filhos na igreja. Deixar a televisão cuidar deles.
deixar o celular cuidar deles. A pior tragédia de um pai, de uma mãe, é não fazer o culto com seus filhos. Não fazer o culto com seus filhos. Essa é a pior tragédia. E o diabo vive tentando a gente para não fazer o culto com a família. Mostrar quem é Jesus para os filhos. Outra tragédia dos pais, falar mal dos irmãos dentro de casa. E os filhos ouvindo tudo. É a mesma coisa dar veneno para o filho bebê. Exemplo. O pastor Júlio... Não estou falando que ninguém falou de mim aqui não, gente. Até porque nós temos boa amizade, eu tenho certeza que vocês não falam mal nenhum de mim. Eu sou um santo. Tenho certeza. Mas, digamos que, entretanto, todavia... pastor Júlio... Vocês estão dando veneno para o próprio filho bebê. A mãe que fala para a filha que fala para a mãe, está dando veneno. Tudo que é de mal que você fala para alguém de outra pessoa, você está envenenando a outra pessoa, e essa pessoa mais cedo ou mais tarde sai da igreja. E a culpa é de quem? Da própria boca do pai ou da mãe. Ora por mim, porque meu filho saiu. Aí você vai pedir oração para aquela pessoa que você detonava na igreja, e o teu filho ouvia você falando mal daquela pessoa. Ora pelo meu filho. E aquela pessoa está ali, tá bom, vamos orar, irmão. E você foi detonar justamente para o teu filho. Aquele filho não gosta nem de ouvir a pregação daquele homem, não gosta nem de ouvir o pastor Júlio falar, porque já fica nervoso, porque ele lembrou daquilo que o pai ou a mãe falou, ou seja, envenenou teu filho. E agora acabou, o diabo agora está trabalhando na cabeça do teu filho. Toma cuidado com isso. A boca, a língua é um dos piores venenos, é a pior assassina de alma, é a tal da língua. Versículo 5 e 6. Quanto a vós, lê comigo, igreja, vem comigo. Quanto a vós outros, servos, você sabe quem que são os servos? Hoje em dia são os funcionários, os empregados. Naquele tempo, eram os escravos. A palavra servo tem 3 conotações no grego. O grego para servo é doulos. Repita, doulos. Repita, doulos. Você está falando grego. Doulos é servo. Doulos é escravo. Doulos é ministro. Uau! Repita, servo, escravo, ministro. De novo, servo, escravo, ministro. Ministro é uma palavra bonita, né? Você vê quando eu vou batizar, eu falo como ministro do evangelho, né? Pois é, ministro é a mesma palavra doulos, no grego, que quer dizer o quê? Servo e escravo. Então, ou você é servo de Cristo, ou você é escravo de Cristo, ou você é ministro de Cristo. Quando você fala, eu como ministro, no grego, eu como servo, ou eu como escravo. Escravo de Cristo. Agora, você ou é servo de Deus, ou é servo do diabo. Ou você é ministro de Deus, ou ministro do diabo. Ou você é escravo de Deus, ou escravo do diabo. Não tem meio termo. Vocês estão me entendendo, sim ou não? É a mesma coisa, doulos. Servo, ministro, escravo. Vem comigo. Quanto a vós outros, servos, lê comigo, vai. Obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Esse servo segundo a carne é o patrão. O patrão, a patroa. Tá? Esse servo segundo a carne é a pessoa que paga o teu salário no final do mês. Obedecei a essa pessoa como você obedece a Cristo. Na presença. Faça o negócio bem feito. Vai trabalhar para o patrão? Faça bem feito como se estivesse fazendo para Deus. Como assim, pastor? Te explico. Tem gente que fala bem assim. Ora por mim, eu quero um emprego, eu quero um emprego, eu quero um emprego. Aí recebe o emprego da mão de Deus. E aí na frente do patrão trabalha bonito.
Mas o patrão virou as costas, é um songamonga. Não faz nada. O patrão apareceu, o patrão virou as costas. Não vai vencer nunca na vida. Quando você trabalha para alguém, você tem que dar o melhor de si, fazer o melhor, porque aí aquela pessoa vai sempre te valorizar. Mas se você na frente é uma coisa e por trás é outra, você nunca vai vencer na vida. Vem comigo. Não, lê comigo. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de tudo que você pegar para fazer, faça bem feito. Tem que limpar o chão, limpa o chão bem limpo. Tem que fazer isso, tem que tirar a teia de aranha, tira. Faça tudo bem feito de todo o seu coração, que Deus vai abençoar você. Agora, se você faz as coisas mal feitas, o mal feito vai te alcançar e você não vai sair da miséria. Tudo que você for fazer, faça bem feito. Último texto de hoje. Próximo. É o verso 9 que é o último, tá? Verso 9. Servindo. Não. Vai lá, você estava certo. É o 9 que é o último, mas temos que ler o 7 e 8. Servindo de boa vontade. Gente, isso aqui é muito importante. Não sirva com má vontade. Eu vou fazer e faça. Gente, sirva feliz. Como ao Senhor e não como a homens. Tudo que você for fazer, faça como se você estivesse fazendo para Deus. E aí a tua riqueza vai chegar. Faça como se estivesse fazendo para Deus. Certo de que, lê comigo, igreja. Certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do... Você entendeu? Se você faz coisa boa, bem feito, quem é que está olhando? E ele vai te retribuir com coisa boa. Quer seja servo, quer seja livre. Seja você quem seja. Tudo que você colocar a mão para fazer, faça como se fizesse para Deus. Último verso de hoje. Faz assim, ó. Tá bom. Vem comigo, lê comigo bem bonito, vai. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando-as... Atenção, olha aqui. Se você é patrão, se você é patroa, não ameaça ninguém, não. Se você não fizer, você vai ver. Faz isso não. Se você é chefe, se você é líder, não ameace ninguém. Conversa. Ameaça, ameaça não. Conversa, orienta. Olha, isso pode acontecer, mas ameaçar não. Deixando as ameaças. Lê comigo, igreja. Sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com Ele não há acepção de pessoas. Então, eu sou o patrão, eu sou a patroa, eu mando. Não. Para Deus o patrão e o empregado é a mesma coisa. Mas eu tenho mais dinheiro do que você. Não importa, para Deus é a mesma coisa. Deus não faz acepção de ninguém. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado e não fazer acepção de ninguém também. Quantos nesta noite entenderam a mensagem que quer dizer assim: Senhor, eu de hoje em diante vou cuidar melhor da minha família, vou amar a minha esposa, vou honrar o meu marido, vou obedecer aos meus pais e vou fazer tudo bem feito, como se eu fizesse para o Senhor. Quantos? Continua com a mão levantada.
Poderoso Deus, que mensagem maravilhosa. Quero te agradecer por essa mensagem. Traga-nos de volta amanhã cedo para participarmos da Santa Ceia. 6:30 da manhã, Senhor, nos traga, para que nós venhamos louvar o teu santo nome. Liberta-nos de toda a armadilha de Satanás e nos dê a tua paz. No eterno nome de Jesus. Amém. Foi bom ou não foi o culto hoje? E ontem? E ontem? E essa semana toda? Acabou. Quem veio, veio. Quem não veio, não veio. Acabou. Agora, só amanhã cedo. 6:30 da manhã. Pastor, será que eu vou acordar? Se vira. É 6:30. Você tem que dormir cedo para acordar cedo. Tá? O pão da Santa Ceia quem vai fazer? Minha esposa. O vinho já está comprado. A bacia já tá lá. A única coisa que eu quero que você traga de casa é toalha para enxugar os pés. Tá bom? Toalha para enxugar os pés. Então, eu conto com todos vocês para tomar ceia amanhã cedo. Tá bom, gente? Que horas? Nós vamos começar às 6:30 da manhã. Conto contigo, tá bom? Conto contigo. Cantando, louvando a partir das 6:30. Pastor, por que tão cedo? Porque eu tenho que pregar em 4 igrejas amanhã. Então, das 6:30 às 7:30 eu estou com vocês. Das 8 às 9 estou com outro. Das 9 às 10 estou com outro. E das 10 às 11 eu estou com outro. Então, eu preciso começar na hora com vocês. Tá bom? Pastor, e se não tiver ninguém? Se tiver só eu aqui, eu faço culto só comigo e vou embora. Tá bom? Aleluia, Jesus. Aí todo mundo, mas o que aconteceu? O pastor pregou para ele mesmo. Tá bom? Das 6:30, eu vou estar aqui das 6:30 às 7:30. Se vocês não tiverem, eu prego. Se vocês tiverem, eu prego. Eu venho e faço a minha parte. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã cedo, se Deus quiser. Café da manhã? Bom, a gente não bebe café, vocês sabem disso. Mas eu entendi o que a irmã quis dizer. O desejum. Desejum. Aquele bolinho, aquele pão de queijo, a cevada, o suquinho, cada um traz um pouquinho, tá bom? E aí a gente reparte. Eu vou trazer alguma coisa também, a Leide vai preparar alguma coisa agora à noite, tá bom? E aí, logo após o culto, a gente vai tomar um desejum, tá bom? A gente tem mania de falar café, né? Aí vai que alguém olha pra gente e fala, mas eles não bebem café? Claro que não, é só a maneira de falar, até eu falo de vez em quando café, mas não é nada de café não, tá bom? Bom, quem vai trazer alguma coisa amanhã cedo para a gente comer junto? 1, 2, 3, 4. Ih, já deu. Pronto. Já deu. Tá bom? Amanhã cedo a gente reparte o que a gente trouxer. Tá? Até amanhã, se Deus quiser. E a gente se vê a partir de que horas? 6:30 da manhã. Tá? 6:30 é o meu compromisso com vocês. Você chegar aqui 5 da manhã não tem problema. Mas meu compromisso é a partir das 6:30. Tá bom? Abraço. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.